Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução deste exercício que diz o seguinte: o macrófago é uma célula de defesa do organismo que atua no sistema imunológico. Essas células elas produzem o óxido nítrico no combate a bactérias. Em condições laboratoriais, o óxido nítrico ele pode ser sintetizado e a equação química a seguir representa o processo reacional. Temos aqui uma equação química, tá, que fala desse processo. A variação da entalpia envolvida na síntese do óxido nítrico, ela pode ser obtida por meio da combinação das seguintes equações químicas. Aqui a gente vai utilizar a lei de Hess para, com essas equações, a gente conseguir montar essa equação aqui. Porque nessas equações de baixo a gente tem variações de entalpia. E aí a gente, somando essas variações de entalpia, a gente acaba calculando qual seria a variação de entalpia, o ΔH, dessa reação de cima. A gente vai precisar descobrir isso nesse exercício, tá? Sabendo-se que na síntese do óxido nítrico foram consumidos 5,5 gramas de N2O, qual é o valor da variação de entalpia mais próximo em quilojoules ocorrido nesse processo? E aí nós temos as alternativas. Bom, a princípio, a única coisa que você precisa fazer é, olhando essas equações que a gente tem aqui abaixo, faz o seguinte: note que você tem três equações e essas equações somadas vão dar essa equação total que nós temos aqui em cima. Por exemplo, nós temos aqui o N2O. Esse N2O ele aparece do lado dos reagentes aqui embaixo ou do lado dos produtos? Você vai notar que ele aparece aqui do lado dos reagentes. Só que aqui você tem duas vezes o N2O. E aqui na equação que a gente quer montar, a gente só tem uma vez o N2O. Então, você tem que pegar essa equação que o N2O aparece, e observe que ele aparece só nessa aqui, e dividir essa equação toda por 2. E aí você vai ter o 1N2O, que é a mesma coisa que você tem aqui em cima. Tem mais alguma coisa que você tem lá na equação acima? Você tem o NO2. O NO2 ele aparece aqui, do lado dos produtos dessa reação. Se você inverter a reação, você consegue o NO2 do lado dos reagentes igual ele está aqui em cima. Só que você também tem que dividir por 2 essa reação, porque eu só tenho 1 de NO2. Então aqui eu precisaria ter 1 do NO2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tenho aqui e dividir ele por 2 também, tá? Então, nós vamos inverter a nossa equação química e vamos, além de inverter, dividir o ΔH dela por 2. E dividir por 2 toda a equação. A equação de cima tem NO aqui do lado dos produtos. Aqui a gente tem o NO. Tem 3 aqui, 2 aqui. Mas um dos NO está aqui também, Lembrando que aqui eu vou dividir por 2, então aqui vai ser 1 NO. E eu vou inverter ele, vou jogar ele lá para o lado dos produtos. Então vai acabar que eu já vou ter os 3 NOs. Pronto, acabou o exercício assim, bem simples. Basicamente, você pode chegar e apenas fazer o seguinte, Se você quiser fazer sem montar as equações, você já poderia pegar os ΔHs que você tem, tá? O ΔH dessa reação aqui é 180,7. O ΔH da equação de baixo, a gente vai ter que dividir ele por 2, né? Então, a gente tem 113,1 dividido por 2, que seria 56,55, para a gente somar. E o ΔH da terceira reação, é um ΔH que está negativo, que é de menos 163,2, e que vai dividir por 2 também. Você pode fazer esse cálculo aí que vai dar menos 81,6 ou 81,60. Somando estes valores, você vai chegar no resultado do ΔH que a gente quer encontrar aqui em cima. Esses dois aqui a gente vai somar, né? E depois você vai acabar subtraindo desse aqui de baixo. Então, você pode fazer, eu vou fazer aqui direto, 180
237,7 mais 56,55 daria 237,25, isso aqui está positivo, menos 81,60. Subtraindo 81,60 desse valor, você chega no resultado de 155,65 kJ. Esse aqui, ó, é o ΔH dessa reação aqui de cima que a gente estava procurando. Daí em diante, você poderia direto fazer o cálculo estequiométrico. Eu vou montar aquelas três reações para mostrar que a partir delas, fazendo isso aqui, ó, a gente chega nessa reação. Mas o cálculo já está feito. Então a gente tem aqui o seguinte, o N2. Ó, a equação de cima eu não fiz nada com ela, né? Só deixei N2 mais O2. Eu vou copiar a reação, só que sem colocar aqui as unidades de medida, tá? E os valores também, eu vou acabar não copiando esses valores que estão aqui, porque eu já utilizei eles aqui do lado. Então vamos só para a equação. Vai formar 2GNO. A equação de baixo eu tive que inverter ela, né? Então ficou, copio primeiro o 2NO2, e dividir por 2. Como eu dividi por 2, eu não vou pôr 2NO2, eu vou pôr apenas NO2 produzindo aqui. Aí nós temos o 2NO mais O2. Então vai aqui 2NO. Só que esse 2 também do NO, a gente tem que lembrar disso. Ó. Como eu estou dizendo que eu vou dividir por 2, isso aqui vira 1, isso aqui vira meio, e isso aqui vira 1. Então, na hora de copiar, tem que estar esperto. Então, virou NO mais meio de O2. Vamos para a última. Na última, eu só dividir por 2. Então, tudo você vai jogar pela metade. Ó. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser meio. Então, vai ser N2O produzindo 1 de N2, certo? Mais meio de O2. Tem alguma coisa igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos nessa reação? Lembrando que reagentes é antes da setinha, tá? E lado dos produtos é depois dessas setinhas aí. Você já deve estar notando que tem algumas coisas que são iguais. Produtos. O que é igual você vai cortar. No caso, ó, tem aqui N2, N2. É 1 mol de cada. É 1 mol aqui, ó, e 1 mol aqui embaixo. Aqui eu tenho 1 mol de O2. E aqui eu tenho meio mais meio, ó. Então aqui eu tenho 1 mol de O2. Esses dois meios aqui, eles vão se cortar com esse 1 mol de O2. De resto, é tudo igual. Não tem nada que é diferente de um lado e do outro. Então, você só vai colocar aqui NO2 mais N2O produzindo 2 de NO mais 1 de NO que eu tenho aqui embaixo. Ó. Como os dois estão do mesmo lado e são iguais, você vai somá-los. Vai dar 3 de NO. E pronto, essa equação aqui é a equação que está aqui em cima, ó, N2O, é porque eu só inverti isso aqui, coloquei N2O aqui e NO2 aqui, mas aí tanto faz, tá? É a mesma equação. E qual que é o ΔH dessa reação? O ΔH é igual a 155,65 kJ por mol, né? Kilojoules. Aí o que a gente tem que fazer? O exercício diz que a gente tem 5,5 gramas de N2O, que é esse aqui, ó, a massa do N2O. Você vai fazer o cálculo da massa molar do N2O, a massa molar do N2O, para você saber qual que é a massa dele que você tem para cada energia dessa formada, né? Que é a massa para cada 1 mol. E agora, com a massa que o exercício te deu, que foi essa massa de 5,5 gramas, você vai querer calcular quanto de energia você utilizou. É bem tranquilo. Então, ó, nitrogênio, a massa é 14 vezes 2, que vai dar 28. A massa do oxigênio é 16, que multiplicado por 1 é igual a 16. Essas massas você teria que consultar na tabela periódica, tá? 8 mais 6 dá 14, e aqui tem 4 gramas por mol. Então, você vai falar o seguinte, que você tem 44 gramas de N2O em 1 mol
E a massa que e a energia, né, que você produz por mol é essa energia aqui. Então, você pode falar que produz uma energia de 155,65 kJ. Só que você tem uma massa de 5,5 gramas de N2O, que o exercício quer saber qual é a energia em kilojoules que consegue ser liberada com essa massa de 5,5. Para descobrir o resultado dessa energia liberada, você faz uma regrinha de 3. 44 vai multiplicar por x e o 5,5 vai multiplicar por 155,65. E aí nós vamos ter 5,5 vezes 155,65, que dá 856,075. Esse valor vai ser dividido por 44, e aí você vai chegar num resultado que é aproximadamente 20. Vai dar 19, ó, o 44 que está aqui foi ele que eu joguei lá embaixo, tá? E aqui você vai chegar no valor de, vou colocar aqui 19,5, 19,5, que é aproximadamente igual a 20 kJ de energia que foram liberados. Belezinha? Aí nós temos aqui nas alternativas, ó, essa energia de 20 kJ que foi liberada na letra A. Então, basicamente, o que você precisava fazer aqui? Utilizar a lei de Hess para você conseguir qual foi o ΔH dessa reação aqui de cima. Para conseguir isso, você analisa as reações embaixo e faz com ela as operações que você precisa para transformar essas equações, depois de somadas, nessa equação que você tem aqui acima. Isso foi feito, e foi feito duas vezes. Uma para os valores, e a outra vez a gente fez isso com a própria equação para mostrar, né, para demonstrar que ela vira a equação de cima. Agora, você descobriu que essa energia era liberada para cada 1 mol de N2O que a gente utilizava. E 1 mol, qual que é a massa que a gente tem dele? A massa molar, é a massa de 44 gramas. Aí a gente fala assim, com essa massa, a gente produz essa energia aqui. Mas a massa que eu tenho, que o exercício me deu, foi essa massa de baixo. Então, qual vai ser a energia produzida? A partir da regra de 3, descobrimos que é de aproximadamente igual a 20 kJ essa energia que foi produzida, ok? Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de Química. Um forte abraço e tchau, tchau!